Então, a prova, só para não restar dúvidas, ela está marcada para o dia 31 de agosto, tá? Nossa primeira avaliação, e compreende, então, essas 4 primeiras unidades, né, que nós tivemos aí. Eu acabei de explicar, tá? Então, nós vamos começar hoje falando dos elementos, tá, da relação jurídica de consumo. Elementos da relação jurídica de consumo, tá? Bom, segundo a doutrina, eu posso definir como relação jurídica de consumo aquela relação firmada entre um consumidor e fornecedor, tá? Que tem por objeto a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço. Então, basicamente aqui, a partir desse conceito, relação jurídica de consumo é aquela relação firmada entre consumidor e fornecedor que possui como objeto a aquisição de um produto ou a contratação de serviço. Eu posso traçar aqueles elementos, tá, necessários à configuração de uma relação de consumo, uma relação jurídica de consumo. Uma relação jurídica de consumo exige sempre a presença de elementos subjetivos e elementos objetivos, tá? Os elementos subjetivos necessários, fundamentais, tá, para a configuração de uma relação de consumo são as partes que compõem esse vínculo jurídico específico, o consumidor e o fornecedor. Tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que compreender aqui. Tá? Para que haja uma relação jurídica de consumo, eu preciso ter conhecimento ou preciso ter à mão, vamos dizer assim, esses conceitos do que é consumidor, do que é fornecedor. Conceitos que os artigos 2º e 3º do CDC nos passam. Tá? Mas, vejam só, essa relação jurídica entre consumidor e fornecedor, ela tem um objeto. Tá? Qual é o objeto dessa relação jurídica de consumo? Ora, ou a aquisição de serviços, ou a aquisição de produtos, ou a prestação de serviços. Tá? Aquisição de produtos ou prestação de serviços. Tá? Esse é o elemento objetivo da relação jurídica de consumo. Havendo consumidor, havendo fornecedor e havendo produto ou serviço como objeto dessa relação jurídica, estou diante de uma relação jurídica de consumo. Por que isso é importante? Ora, porque saber ou verificar a presença desses elementos é o que vai me permitir saber se, tá, aplico o Código Civil, que é o regime geral das relações de direito privado, ou então aplico o Código de Defesa do Consumidor, que é o regime específico, né, desculpa a redundância, né, que o regime específico que se aplica às relações de consumo, tá? Então, isso é um ponto primordial. O primeiro elemento que a gente vai estudar, obviamente, é aquele de consumidor. E de todos os conceitos que a gente vai trazer aqui, talvez esse seja o que tenha um pouco mais de complexidade, tá? Um pouco mais de complexidade. Bom, o artigo 2º do CDC, tá aqui também, tá? Ele diz assim, ó, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A gente vai chamar esse conceito do artigo 2º do CDC de conceito do consumidor em sentido estrito, ou como a doutrina costuma chamar, do consumidor standard, tá? O consumidor modelo, o consumidor padrão. Tá? O consumidor é quem? É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Tá? Bom, essa noção de consumidor standard ou consumidor em sentido estrito, ela é importante porque esse não é o único conceito de consumidor que a gente vai encontrar dentro do Código de Processo Civil, do Código de Defesa do Consumidor. Tá? A gente vai ter também o conceito, tá, de consumidor por equiparação, tá? Consumidor de equiparação, tá? Que se divide em 3 outros tipos de consumidores, tá? O consumidor coletivo, né? O consumidor bystander, né? A gente pode dizer que é o consumidor vítima, e o consumidor potencial ou virtual, né? São dos artigos do parágrafo único do artigo 2º, do artigo 17 e do artigo 29. Tá? Mas, para efeitos iniciais, o que a gente precisa saber é quem é esse consumidor em sentido estrito, quem é esse consumidor standard, tá? O que faz de alguém consumidor?
tá? Integrantes de uma relação jurídica de consumo. Bom, existem três teorias que, ou, na verdade, duas, e uma outra que é uma adaptação da segunda, tá? Que basicamente tentam explicar o que é consumidor, tá? Tentam explicar o que é consumidor para fins de aplicação do CDC. A primeira teoria a gente chama de teoria maximalista ou objetiva. Teoria maximalista ou objetiva. Para essa teoria, o consumidor é toda pessoa que retira um bem ou um serviço do mercado de consumo, sem levar em conta, na verdade, a destinação econômica final desse produto. Então, o consumidor é a pessoa que retira o bem ou o serviço do mercado de consumo sem levar em conta a destinação econômica final deste produto. Tá? Sem levar em conta a destinação econômica final desse produto. Então, basicamente, tá? E por isso essa teoria é denominada maximalista, tá? Consumidor seria qualquer pessoa física ou jurídica, que estivesse no mercado de consumo adquirindo bens e fazendo desses bens, ou destinando, faticamente, ou adquirindo bens na condição de último da cadeia de consumo. Então, vejam só, para efeitos da teoria maximalista, um restaurante, tá, que comprasse mesas e cadeiras, que comprasse um forno, que comprasse um fogão, que comprasse pratos, tá? Ele está retirando esses produtos do mercado de consumo, tá? Então ele é o último da cadeia de consumo, mas mesmo pelo fato, ainda que pelo fato de ele utilizar esses produtos no desenvolvimento da sua atividade profissional, no desenvolvimento da sua atividade econômica, tá? Isso não descaracterizaria ele enquanto consumidor. Então, o restaurante, pouco importa o tamanho dele, ele teria direito a todos os benefícios da Lei 8.078, tá? Todos os direitos básicos que todos os consumidores têm, que a gente já viu em aulas anteriores, em aulas pretéritas, tá? Então, essa é a teoria maximalista, tá? Consumidor é toda aquela pessoa que é o último da cadeia de consumo, tá? A cadeia de consumo se encerra nele. Ele tirou o produto do mercado de consumo, tá? Vejam que é diferente de eu ser um simples intermediário, eu pegar sei lá, comprar esse celular para colocar ele à venda novamente. Bom, aí não há dúvida de que eu sou fornecedor para todos os efeitos. Não sou consumidor, para deixar mais claro isso. Não sou consumidor. Agora, se eu, sei lá, utilizo de alguma forma esse celular para minha, tiro ele do mercado, mas utilizo ele, e pouco importa, para a minha atividade econômica ou não, tá? Eu estaria diante de um consumidor de acordo com a teoria maximalista ou objetiva, tá? Já adianto, essa teoria não é a teoria adotada no Brasil, tá? Essa teoria não é a teoria adotada no Brasil, tá? Para que se possa ser consumidor, tá? No Brasil, de acordo com que a maior parte da doutrina diz, né, e o que a jurisprudência do STJ principalmente entende, é preciso que essa pessoa física, jurídica, ela seja tanto destinatária final fática quanto destinatária final econômica do produto, tá? Em que sentido? Ó, ela tem que retirar de fato o produto da cadeia de consumo, tá? Então, primeira questão, destinação fática é retirar o produto da cadeia de consumo, ou serviço, né, da cadeia de consumo, tá? Mas para ser consumidor, mais que isso, ele não pode utilizar esse produto ou serviço, tá, na sua atividade profissional, ou seja, para o lucro, para repasse ou transmissão onerosa. Tá? Essa é a ideia principal que a gente tem que ter aqui por trás desse conceito de consumidor que é adotado no Brasil, que a gente chama de teoria finalista ou subjetiva. Então, para a teoria finalista ou subjetiva, consumidor é o destinatário final fático e econômico
do produto ou serviço, tá? Aquele que retira o produto da cadeia de consumo, mas não o usa para atividade profissional. Mas não o usa para atividade profissional. Então, vejam só, a relação entre, a partir dessa teoria, e volto a dizer, é a teoria que se adota no Brasil, a relação entre o restaurante, tá, e vamos dizer, a loja que vendeu para o restaurante as mesas e cadeiras que ele vai utilizar lá para o seu salão, né, é uma relação que não se enquadra, tá, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, nesse caso, conforme a teoria que é majoritariamente aceita no Brasil, tá? Com precedente já do STJ, com praticamente unanimidade da doutrina, eles teriam que, a loja e o restaurante teriam que se regular a sua relação jurídica, né, a partir dos princípios do direito empresarial ou do direito civil, tá? Não a partir dos princípios e dos pressupostos do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que destacar. Consumidor, no Brasil, é destinatário final fático e econômico. Tá? Retira o produto ou serviço da cadeia de consumo, tá? Mas não o utiliza, tá? Não utiliza para a sua atividade profissional. Acho que esse aqui é o primeiro ponto que a gente vai destacar, que é importante e vale a pena termos em mente. Buenas. Aí eu venho aqui com uns negocinhos. Então, só para mostrar aqui como ficaria as relações jurídicas aqui. Então, a relação jurídica entre uma montadora e a concessionária, tá? Então, vou fazer uma propaganda entre a Toyota e a Mercosul, que é a concessionária aqui em Criciúma, tá? É uma relação que é regida pelo Código Civil, tá? Por quê? A concessionária, a Toyota, ela vai adquirir, a Mercosul, ela vai adquirir carros da montadora, tá? Para vendê-los e colocar no mercado de consumo. Então, a Mercosul não vai ser destinatária final, tá? Não vai ser destinatária final do produto. Tá? Beleza. A relação, por outro lado, entre a concessionária e a pessoa que adquire o veículo para uso próprio, tá? Então, qualquer um de nós que eventualmente vai lá comprar o veículo, tá? Essa sim é regida pelo CDC. Tá? Essa sim é regida pelo CDC. Então, como eu coloquei aqui. Então, montadora concessionária, relação jurídica regida pelo Código Civil. Concessionária é a pessoa que adquire o veículo para uso próprio. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Vejam como é diferente daí, a partir da aplicação da teoria finalista, tá? Daquela relação jurídica entre a montadora e a concessionária. Bom, beleza, continua sendo regida pelo Código Civil, mas aí a relação jurídica entre, por exemplo, a concessionária, tá? E uma empresa de entregas que adquire os veículos para utilizar na sua atividade profissional, tá? Vai ser regida de forma diferente. Vai ser regida pelo Código Civil. Tá? Por quê? Porque a empresa de entrega ela não é consumidor em sentido estrito. Tá? Ela não preenche os requisitos necessários para que se caracterize a relação de consumo. Por quê? Porque ainda que ela seja destinatária final fática do produto, tira o carro do mercado de consumo, ela não é destinatária final econômica do produto, porque o produto continua sendo utilizado por uma determinada destinação econômica, que é o lucro, a obtenção de lucro, a obtenção de resultado por parte dessa empresa então, de entregas. Acho que isso deixa bastante claro. Mas, como eu disse para vocês, existe uma terceira teoria, tá? Que, na verdade, não é uma teoria, é uma tentativa de flexibilizar a teoria maior, a teoria amplamente aceita no direito brasileiro, que é a teoria finalista ou subjetiva. Tá? Essa teoria a gente denomina de teoria finalista mitigada ou aprofundada. Tanto faz. Tá chato aqui. Tá? Tanto faz. Tá? Geralmente, a maior parte da jurisprudência usa como teoria finalista mitigada, salvo engano. Tá? Bom, essa teoria, tá? Essa teoria
ela parte do princípio de que pode sim ter relações jurídicas, tá? Pode haver relações jurídicas, tá? Que alguém é destinatário final fático do produto, e não é destinatário final econômico do produto, mas que esse alguém é vulnerável em relação ao outro. O que justificaria, então, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, uma exceção, a teoria finalista mitigada, ela é uma exceção à teoria finalista. Então, vamos botar aqui, ó, vamos botar um conceito do que seria essa teoria finalista mitigada ou aprofundada. E aí depois eu aprofundo, com perdão da redundância, esse conceito. Tá? Então, para a teoria finalista mitigada ou aprofundada, tá? Em alguns casos, o intermediador da cadeia de consumo, então, um intermediador da cadeia de consumo, poderá ser considerado consumidor. Então, o intermediador da cadeia de consumo poderá ser considerado consumidor, desde que, no caso concreto, seja provada sua vulnerabilidade. Então, repito, para a teoria finalista mitigada, tá? Em alguns casos, o intermediário da cadeia de consumo poderá ser considerado como consumidor, desde que, no caso concreto, seja provada a sua vulnerabilidade. Tá? E aí o exemplo, tá, que eu trago aí, que é, inclusive, exemplo já reconhecido pelo STJ, tá? Diz respeito, por exemplo, olha só, a relação jurídica entre, por exemplo, uma concessionária e o taxista ou o caminhoneiro. Tá? Tanto o taxista quanto o caminhoneiro, eles vão adquirir o produto, o carro, com intenção de obter lucro. Com intenção de obter lucro. Tá? Vai fazer parte da sua atividade profissional. No entanto, o STJ entende que, ó, nessa situação, caso demonstrada a vulnerabilidade do consumidor, do indivíduo, tá? E poderá ser aplicado o CDC, sim. Porque daí ele faz jus por conta da vulnerabilidade. E eu trouxe aqui para vocês um acórdão do STJ. Tá? Se não anotei aqui o número do acórdão. Tá, vamos aqui, ó. Então, ó, direito do consumidor, recurso especial, conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista, mitigação, pessoa jurídica, excepcionalidade, vulnerabilidade, constatação nas hipóteses dos autos, prática abusiva, oferta inadequada, características, quantidade e composição de produto, equiparação, a decadência, inexistência, relação jurídica, superioridade. Aqui não importa muito. Olha só. A relação jurídica qualificada por ser de consumo não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado, consumidor, e de um fornecedor do outro. Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para a interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência desse STJ também reconhece a necessidade de que, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores empresários, em que fique evidenciada a relação de consumo. Tá? Então, vamos botar aqui. Tá? Se eu adquiro, se eu, pessoa jurídica, adquiro bens e serviços, tá? Mas sem a intenção de utilizar esses bens e serviços, tá? Na minha atividade profissional, com a ideia de obter lucro, tá? Eu posso ser considerado consumidor. Sou considerado consumidor, tá? Nos termos do artigo 2º caput do CDC, tá? Se eu, no entanto, me utilizo desse produto que eu adquiri, desse serviço que me foi prestado, para a obtenção de lucro, de resultado econômico, tá? Eu posso ser considerado consumidor,
desde que eu comprove minha vulnerabilidade. Aí depende do quê? De uma análise de caso concreto. Tá? De uma análise de caso concreto. A pessoa física sempre se presume consumidor. Presunção que vocês lembram lá é iuris tantum. Iuris tantum. Iuris é iuri et iuris, quer dizer, presunção absoluta. Tá? Vou ali pegar um café, um minutinho, estamos de volta. Estamos de volta. Então, desculpa aí, gente. Vício do café é triste. Não dá para abrir mão dele. Então, aí, o segundo conceito, então, que a gente vai trabalhar agora é esse conceito do consumidor por equiparação, tá? Então, o CDC, ele, em algumas situações, ele equipara determinadas pessoas ou coletividades de pessoas, tá? A consumidores, tá? Não são necessariamente consumidores nesse sentido de destinatário final, nem econômico, nem destinatário final, nem econômico, nem fático do produto, tá? Mas equiparam-se a consumidor, tá? Então eu tenho, primeiro, o consumidor coletivo, que está no artigo 2º, no parágrafo único do artigo 2º do CDC, o consumidor bystander, ou consumidor vítima, dá para usar assim também, e o consumidor potencial ou virtual, que está no artigo 29. Vamos ver primeiro o consumidor coletividade. Tá? Diz o artigo 2º, parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, consumidor coletivo, tá? Enquanto coletividade, são todas aquelas pessoas que são atingidas ou que de alguma forma, né, participaram da relação de consumo. Esse artigo, aliás, esse parágrafo, ele serve para tutela, para proteção dos direitos para tutela coletiva, desculpa, para tutela, então, e para proteção coletiva dos direitos do consumidor, tá? Entendendo que o Código de Defesa do Consumidor ele parte dessa visão mais moderna, né, de direito, né, que não concebe o direito apenas como algo entre indivíduos, mas é também algo que se exerce em favor de coletividades ou de, de me fugiu agora o termo, mas assim, tipo de transindividualidades, né? E aí a gente tem esse conceito de consumidor coletivo, justamente para potencializar ou para possibilitar, né, a tutela coletiva em juízo, tá, do consumidor. E aí eu tenho dois exemplos assim que a gente pode ver esse sistema funcionando, né, que são, deixa eu botar aqui, que são dois casos da jurisprudência aí que seriam bastante interessantes para a gente ter como parâmetro, né, quando é que se utiliza esse conceito mais alargado de consumidor, tá? Um caso bastante significativo, bastante conhecido na história do direito brasileiro, não só do direito brasileiro, também, mas também inclusive é um case mundial, a gente pode dizer assim, né? É a questão do medicamento Microvar,
O Microvar não sei se ainda existe, mas era um anticoncepcional, salvo engano, era um dos mais vendidos, se não o mais vendido no Brasil na década de 90 do século passado, né? E que era produzido e distribuído pela Schering do Brasil, né? E aí, após um tempo, né, foi constatado que várias mulheres, tá, que tinham adquirido esse medicamento em farmácias, engravidaram. A Schering foi notificada, a Schering levou algum tempo lembra o dever de informação aqui, que eu tinha falado para vocês em aulas anteriores, né? A Schering levou algum tempo para levar o caso ao conhecimento das autoridades e dos consumidores, né? E aí, quando se constatou, depois foi fazer uma análise em várias farmácias que eram daquelas mulheres em que aquelas mulheres adquiriram os produtos, se descobriu que na verdade aquelas pílulas anticoncepcionais eram feitas de farinha basicamente, porque o que acontece, a Sharon tinha feito, foi pelo menos a história que ela contou, que ela tinha feito um, uh, um medicamento teste com farinha, eu acho que para ver a embalagem, alguma coisa nesse sentido, para testar a embalagem, alguma coisa disso. E acabou que esses medicamentos testes, eles acabaram entrando na cadeia de consumo. A Schering alegou que teria ocorrido furto desses produtos, mas não conseguiu fazer prova da existência desse furto. E aí nem isso poderia também afastar dela o dever de indenizar. Bom, o que acontece? As mulheres que foram lesadas por esses produtos, tá? Ou seja, que acabaram engravidando contra a sua vontade, por conta da falha do anticoncepcional, né? Aliás, não era nem falha, porque não se encaixa, pela não existência do anticoncepcional, no caso, elas ingressaram individualmente em juízo exigindo reparação, né? E teve várias condenações. Eu vi uma de 70 mil reais, por exemplo, em 2008, 2010, né? Mas também o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública exigindo danos morais coletivos da Schering. E a Schering foi condenada, tá, em 2008, não, 2006, foi condenada no recurso especial 8.866.636, tá? Foi condenada a pagar R$ 1 milhão por danos morais coletivos por conta dessa falha, né? Esse acidente de consumo, vamos dizer assim, que acabou gerando danos à coletividade. Então, vejam, consumidor coletivo, tá? Nesse caso, então, a ação foi... aliás, não foi movida pelo Ministério Público Federal, não, agora que eu lembrei. Foi movida pelo PROCON de São Paulo. Tá? Foi movida pelo PROCON do Estado de São Paulo. Também a gente teve um caso, esse um pouco mais recente, né, da questão dos planos Collor 1 e 2 e do Plano Verão. Tá? Esses planos Collor 1 e 2 e o Plano Verão, eles eram o quê? Foram medidas anti-inflacionárias, né, que foram tomadas pelos governos brasileiros durante a década de 80 e início da década de 90, também do século passado, né, e um tempo. Bom, entre esses planos, entre várias vou explicar isso. Bom, entre as várias medidas tomadas nesses planos, tinham lá algumas medidas que implicavam em mudança de índice de aplicação da aplicação de caderneta de poupança. Então, tipo, o índice contratado era tanto, vamos dizer, era 1%, e o governo determinou que a partir de agora, por medida provisória, o índice seria 0,67%. Tá? Uma coisa assim, né? O que ocasionou uma certa lesão aos consumidores, né? Os correntistas, os que tinham caderneta de poupança naquela época. Bom, de novo, durante os anos 2000, 2005 em diante, até 2014, 2015, eu acho, os consumidores individualmente ingressavam com as ações, tá? Requerendo a compensação financeira, né, por conta dessa diferença de reajuste. Porque, pô, tinha um ato jurídico perfeito,
né, que era a contratação do valor da cadeia de poupança, né, que tinha sido, então, violado pela lei. Violado pela lei. Então, eles tinham direito à reposição. Só que o Instituto de Defesa, é o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, tá? Ele ingressou com uma ação em nome de todos os consumidores, de todos os que possuíam poupança naquela época, para então postular o ressarcimento de forma coletiva. E, recentemente, no Supremo Tribunal Federal foi celebrado um acordo entre o IDEC e a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né? Então, a FEBRABAN e o IDEC, visando estabelecer uma forma de recompensar, tá? De recompor, né, o prejuízo que os consumidores tiveram. Inclusive, tem uma plataforma da FEBRABAN que chama o Portal de Acordo. Tá? Portal de Acordo. Que é essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só um minutinho, André. Já te dou a palavra. Se é que tu quer falar, né? Isso acontece de... Aqui. Então, essa daqui é a ferramenta que então foi colocada à disposição do IDEC da FEBRABAN, tá? Para que os consumidores possam se habilitar, né? E requerer então a recomposição do prejuízo que sofreram por conta do índice de correção, né? Equivocado que foi utilizado. Tá? Palavra aberta, que se alguém tiver alguma pergunta a fazer, por favor. Bom dia, Conte, tudo bem? Bom dia. Olha só, eu não sei se eu perdi esse fato em alguma das aulas, mas como é que está funcionando, como é que funciona essa relação de consumo quando é contra instituições públicas? Contra instituições públicas, na verdade, a gente até vai falar de como se aplica o CDC, vai estar no nosso plano de aula ainda hoje, falar de como se aplica o CDC no que diz respeito a serviços públicos. Tá? Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente está estudando algumas jurisprudências em outras matérias, enfim, na prática. E com relação a hospitais, esse tipo de coisa, tem tribunais que dizem que existe a relação de consumo, outros dizem que não tem. Parece que não se apresenta um consenso entre nessa discussão, não sei. Posso estar equivocado? Então, André, assim, ó, deixa eu te... Então, adiantando um pouco o conteúdo da aula, até para sanar a tua curiosidade, que pode ser a curiosidade de outros colegas, o STJ, ele tem o seguinte entendimento. Tá? O STJ, ele diz o seguinte, olha, os serviços públicos aos quais se aplica o CDC são aqueles que a gente chama de ut singuli, ou seja, aqueles que são prestados de forma individual mediante pagamento de tarifa. Tá? Então, por exemplo, quando diz respeito a concessionária de serviços públicos, tipo transporte urbano coletivo, então, ônibus urbano, concessionária de pedágios, estradas, então, concessionária de energia, concessionária de meios de comunicação, de internet eu acho que não é... Bom, internet também, tá? Que são esses serviços públicos que tu paga mediante tarifa, tá? Seja prestados diretamente pelo Estado ou indiretamente por meio de concessão ou permissão, se aplica o CDC. Agora, naqueles serviços públicos que a gente chama de universal, que são aqueles serviços que são prestados de forma universal, tá? Indivisível, e que são remunerados como regra por impostos, tá? A remuneração é indireta. Nesse caso, não cabe a aplicação do CDC. Então, por exemplo, um hospital público, tá? Se eu tive alguma lesão em um hospital público, tá? Eu vou ter direito à indenização? Vou ter direito à indenização.
mas utilizando o regime jurídico do direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado, tá? E não a responsabilidade civil objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a saúde pública ela é prestada, tá? De forma universal, tá? Universal. E o pagamento dela não se dá mediante tarifa, se dá mediante imposto. Mesma coisa, a gente pode usar educação pública, um acidente por conta de uma conservação de uma via pública, de uma estrada ou de uma rua, tá? Então, segurança pública também, por exemplo, o meu carro foi assaltado estava estacionado na rua e foi assaltado, né? Então, nesses casos todos aí, a gente não teria aplicação do CDC, tá? Mas daqui a pouco a gente vai até aprofundar melhor isso daí, tá? Não, tá certo, então, obrigado. É porque eu dei uma pesquisada muito breve, conhecimento muito raso, né? Parece que eles, por óbvio, buscam fazer essa proteção, né? Mas o pagamento de imposto não deixa de ser um pagamento antecipado de um serviço que talvez tu venha a usar, né? E o próprio hospital ele acaba recebendo ele recebe através do imposto, mas ele recebe do Estado através por proporção, por cada paciente que ele atendeu, por cada procedimento que ele fez, né? Ele continua recebendo um valor pelo atendimento, né? Eu não sei, mas tudo bem, é só uma dúvida que eu fiquei. Não, beleza. Eu já vou, daqui a pouco a gente vai aprofundar isso, tá? Pode deixar que a gente vai trabalhar melhor essa ideia. Tá? Inclusive, a partir dessa tua dúvida aí, por que imposto, por que com imposto não pode e tarifa pode, tá? Bom, então aqui a gente já enfrentou o primeiro conceito, né? A primeira espécie de consumidor por equiparação, então, que é o consumidor coletividade, que está previsto no artigo 2º, no parágrafo 1 do artigo 2º, tá? Depois a gente tem, então, o consumidor bystander, tá? Bystander, ou então, consumidor vítima, tá? Bystander, tá? Bystander, deixa eu tinha que escrever aqui para mostrar para vocês como é que escreve bystander. Se o Google abrir aqui, Google não. Tá? Então, aqui. Oh, meu Deus, é hoje. Tá. Vamos botar aqui mesmo no Google mesmo, ó. Ó, consumidor bystander. Tá? Ó, consumidor bystander. Tá? Então, aqui, ó. O artigo 17 vai falar assim, ó. Para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Para efeitos dessa seção, equiparam-se a consumidor todas as vítimas de evento. Então, o consumidor bystander é a vítima do evento, tá? Do acidente de consumo. Tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo da jurisprudência. Em 2007, não sei se todo mundo recorda disso, mas em 2007 a gente teve um acidente com um avião da TAM, em Congonhas. O avião da TAM, ele ia pousar no aeroporto de Congonhas e ele não conseguiu frear o suficiente. Então ele atravessou a rua, atravessou a pista, desculpa, atravessou a rua, né, que tinha lá posteriormente ao aeroporto e acabou atingindo um posto de gasolina e um prédio da TAM que tinha do outro lado do aeroporto. E, obviamente, o que aconteceu? Uma série de mortes por conta disso. Bom, olha só. A relação dos passageiros com a TAM, tá? A relação dos passageiros com a TAM era uma relação de consumo. Tá? Então, por regra, não teria muita dificuldade. Os passageiros são consumidores standards, ou seja, consumidores em sentido estrito, na forma do artigo 2º. Tá? Os eventuais funcionários da TAM, que acabaram também falecendo ou tendo lesões lá dentro do prédio da TAM, que ficava do outro lado lá, tá?
que era, eu acho que de depósito e de entregas, etc., também a TAM vai ter um regime de responsabilidade específico que é calcado no direito do trabalho. O grande problema aqui, no entanto, está naqueles indivíduos que estavam no posto de gasolina na hora do acidente. Tá? Sejam eles os funcionários, sejam eles os consumidores, né? O próprio proprietário do posto de gasolina. Bom, esses todos aí, eles não são consumidores no sentido estrito, mas eles são consumidores por equiparação. Por quê? Porque eles são a vítima do evento. Tá? Então, vejam só, eles podem demandar diretamente a TAM, na verdade, eles não, mas os parentes deles podem demandar diretamente a TAM, tá? Pela lesão sofrida. Por quê? Porque eles são vítimas do acidente de consumo, equiparam-se a consumidor nesse caso. Tá? Então facilita bastante a vida, porque pensa assim, ó, até para situações individuais, falando aqui uma coisa mais coletiva, mas imagine a seguinte situação: você está dirigindo o seu carro, velocidade normal, etc. De repente o seu carro, você perde o controle do seu carro porque ele apresentou algum defeito. Você acaba atingindo, abalroando uma outra pessoa que estava, sei lá, na faixa de pedestre, atravessando a rua na faixa de pedestre na hora. Tá? Um regime clássico de responsabilidade civil, o que aconteceria? Ora, então, eu, motorista do carro, teria direito de ação contra a montadora do carro, tá? E a pessoa que foi atingida por mim teria direito de ação contra mim, tá? Então, poderia ingressar com uma ação contra mim. E eu ia responder, e depois a montadora responderia regressivamente, porque o responsável primário sou eu, depois responderia a montadora perante aquele que pagou, no caso eu. Tá? Então, ação regressiva. O artigo 17 do CDC permite que a vítima, a pessoa que estava atravessando a rua lá na hora, ela demande diretamente a montadora, sem precisar demandar antes o motorista. Tá? Isso é uma mudança na própria forma de conceber o processo civil quando a gente está diante da relação de consumo. Então, de novo, a mesma coisa. Esses caras que estavam lá, os familiares desses caras que estavam lá no posto de gasolina na hora do acidente, tá? Têm direito de demandar diretamente a TAM para exigir a reparação cabível, tá? A indenização ali pelo evento morte. Por fim, a gente tem o consumidor potencial, tá? Consumidor potencial, que é esse aqui do artigo 29, tá? Para fins desse capítulo, então vamos pegar aqui o artigo 29. O artigo 29 está no capítulo que trata das práticas comerciais, tá? Das práticas comerciais. Então ele diz assim, ó, para fins desse capítulo e do seguinte, o seguinte é o capítulo que trata da proteção contratual, tá? Equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas a práticas nele previstas. Esse artigo aqui, ele parte do princípio de que nem todo, vamos melhorando assim, que as práticas abusivas, que a publicidade enganosa, a publicidade abusiva, por exemplo, elas não se limitam a um conjunto determinado de pessoas, pode chegar a pessoas determináveis. Indetermináveis, inclusive. Qual é o alcance, tá, de uma propaganda abusiva, de uma propaganda enganosa? Qual é o alcance de práticas abusivas? Não é possível determinar isso. Tá? Então, ele tem como pressuposto de que a coletividade é atingida quando a gente tem, por exemplo, uma publicidade discriminatória. Tá? A coletividade é atingida. É atingida por quê? Ora, porque aquela propaganda lá atinge, por exemplo, um direito fundamental. Tá? Então, é por esse ponto, ou nessa lógica, que existe esse conceito de consumidor em potencial, tá? Consumidor virtual. Tá? Ele nem pode, ele pode não ter. O consumidor em potencial ou virtual, como o próprio nome diz, consumidor em potencial, né? Ele poderia ter sido consumidor, mas pode não ter sido também. Daqui a pouco ele nunca foi exposto à publicidade enganosa.
a publicidade discriminatória, mas ele potencialmente poderia ter sido exposto. Logo, terá, né, em seu nome, poderá ser proposta a ação coletiva, por exemplo, de indenização por danos morais coletivos. Então, essa é a grande vantagem desse instrumento. Bom, acho que com isso a gente supera o conceito de fornecedor, de consumidor. Tá? Então, lembrando, só para fazer uma pequena recuperação ou rememoração, consumidor é quem? Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que seja destinatário final, fático e econômico do produto ou do serviço. Por destinatário fático, eu quero dizer, retirou esse serviço da cadeia de consumo. Tá? Por destinatário econômico, destinatário final econômico, eu quero dizer, ó, não utiliza esse produto ou esse serviço no desempenho da sua atividade profissional. Tá? Essa é o que a gente chama de teoria finalista ou subjetiva, que se opõe à teoria maximalista, que diz, olha, basta que retire o que seja destinatário final do final fática do produto. Tá? O STJ, ele adota uma versão mitigada dessa teoria finalista, né? Quando ele reconhece que alguém que é intermediário da cadeia de consumo, tá? Está numa posição de vulnerabilidade em relação ao outro. Tá? E aí, então, nesse caso, a gente poderia aplicar, né, as regras do CDC. Mas, vejam, é essencial lembrar disso. Primeiro, essa análise é feita sempre no caso concreto, a partir da demonstração por parte daquele que se pretende consumidor da sua condição de vulnerabilidade. Tá? Então, esse é o ponto primário para a gente falar sobre consumidor em sentido estrito. Mas, além do consumidor em sentido estrito, a gente tem esse consumidor por equiparação. Então, quando o código, para efeitos de aplicação do CDC, tá, ele equipara alguém que não é necessariamente consumidor à condição de consumidor. Então, daí eu tenho o consumidor coletivo, do artigo 2º, do parágrafo único do artigo 2º, né? O consumidor bystander, que é a vítima do evento, e o consumidor em potencial, o consumidor virtual, né? Que é esse que não é necessariamente consumidor, mas poderia ter sido consumidor, poderia ter sido atingido pela prática abusiva, poderia ter sido atingido pela propaganda enganosa, tá? Pelo contrato com cláusulas abusivas. Tá? Então, esse é um pequeno resumo do que a gente falou agora. Agora nós vamos passar para o segundo elemento subjetivo, para a ideia de fornecedor. Fornecedor e consumidor são conceitos interrelacionados. Por quê? Ora, porque necessariamente eu só entendo o que é consumidor em relação à existência de um fornecedor. Eu só entendo o que é um fornecedor em relação à existência do que é, em relação à existência de um consumidor. Tá? Então, esse é o ponto principal. O conceito de fornecedor está no caput do artigo 3º. Tá? E lá o artigo 3º diz o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Tá? Então, esse é um conceito amplíssimo de consumidor adotado pelo nosso queridíssimo Código do Consumidor. Buenas. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Criar. Aqui. Bom. Tá. Me perdi no meu slide. Então vamos lá. Quem é fornecedor? Qualquer pessoa física
ou pessoa jurídica. Pessoa física pode ser profissional liberal, tá? Pessoa que atua com habitualidade em um determinado mercado de consumo, tá? O prestador de serviços e aquele que, embora não tenha eventualidade, atua com fins lucrativos. Tá? Então, o profissional liberal, o médico, o arquiteto, o engenheiro, tá? Esses são, para todos os efeitos, fornecedor, tá? No que diz respeito ao código. Notem que eu não falei que o advogado é, tá? Porque a gente vai ver em seguida aí que o CDC não se aplica às relações advocatícias, tá? O STJ já tem esse entendimento. A pessoa que atua com habitualidade, por exemplo, é uma pessoa física que habitualmente vende carros no mercado, tá? Então, uma pessoa que, por exemplo, faz do seu meio de vida a compra e venda de carros pela OLX, tá? Ele é uma pessoa física que habitualmente desenvolve uma atividade, tá? Profissional. Depois a gente vai trabalhar melhor esse conceito de atividade profissional, tá? O prestador de serviços, então, acho que não temos dúvida do que seria um prestador de serviço, né? Todo aquele que presta serviço se enquadra nessa lógica de prestador de serviço, né? Desde que do outro lado, obviamente, eu tenha um consumidor, né? E não alguém que não se enquadre como consumidor, e aquele que eventualmente pratica atividade com fim lucrativo. Por exemplo, aquela pessoa que não todo dia, mas uma vez por mês, de vez em quando, né? Vende doces, por exemplo. Não é o meio profissional dele, não é a atividade profissional dele, mas ele coloca lá para complementar a renda, né? Vende lá doces, salgadinhos, etc. Essa pessoa também vai ser considerada fornecedora para fins do CDC, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tá? As pessoas jurídicas também são consumidoras, tanto faz se elas são públicas e privadas. A gente, obviamente, vai trabalhar melhor essa ideia de pessoa jurídica pública, porque vejam só, vamos trabalhar aqui. Que a pessoa jurídica privada é fornecedora, acho que não tem dúvida. A pessoa jurídica pública, daí já depende do caso. Tá? Um caso que eu não tenho dúvida que a pessoa jurídica pública é fornecedor é no caso de prestar atividade econômica. Tá? Como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma pessoa jurídica de direito público, que é uma empresa pública. Tá? É uma empresa pública, exatamente. É uma empresa pública. Bom, ela presta essa atividade dentro do mercado de consumo. Nossa, eu fiquei na dúvida agora essa Caixa. É uma empresa pública, né? É uma empresa pública, tá? Mas ela presta essa atividade dentro do mercado de consumo, tá? Logo, ela vai, sim, estar enquadrada, né, no Código de Defesa do Consumidor. Os prestadores de serviços públicos, de forma geral, a gente vai ver também, como eu disse, tanto direta quanto indiretamente, tá? Desde que mediante serviços remunerados mediante tarifa, tá? Desde que remunerados mediante tarifa. Tá? E também eu tenho aqui, olha, o reconhecimento de que, eventualmente, entes despersonalizados podem estar sujeitos à relação de consumo. Tá? Então, entes que não tenham personalidade jurídica. Talvez um dos poucos exemplos que eu acho que isso pode se enquadrar, né? Talvez seja na massa falida. Tá? Na massa falida. O Bolzan aqui fala também... cadê? Aqui. Tá? Também no caso da Itaipu Binacional, que é um consórcio, então não é uma pessoa jurídica em sentido estrito, né? Ou então quando tem o espólio de um comerciante, né, que ainda não foi resolvido o inventário, mas são exceções, tá? Bom, 3 coisas que a gente precisa falar agora sobre atividade profissional. No que consiste a atividade profissional? Tá? Basicamente, a atividade profissional exige 3 coisas.
Primeiro, habitualidade. Tá? Viu o que eu destaquei aqui no material de apoio aí? O entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não é fornecedor ou agente que não pratica determinada atividade com habitualidade, de sorte que não se aplica com a defesa do consumidor quando a pessoa jurídica aliena bem a pessoa física e essa venda não se insere na sua atividade habitual. Então, eu falei para vocês daquele cara que habitualmente se utiliza, né, da OLX para vender carro, comprar e vender carros. Beleza, esse cara pode ser enquadrado como fornecedor. Agora eu, tá, que vendi meu carro uma única vez na OLX, eu não estou praticando essa atividade com a habitualidade. Tá? Logo, não posso ser considerado, tá? Não posso ser considerado fornecedor. Por quê? Porque não é uma atividade profissional. Segundo requisito, vamos dizer assim, para caracterizar a atividade profissional, é a especialização. Então, o fornecedor ele tem um conhecimento técnico especializado, tá, sobre o produto ou serviço que ele coloca no mercado. Tá? E o terceiro requisito é a atividade, para atividade profissional, para caracterizar a atividade profissional, é a vantagem econômica. Tá? Essa atividade econômica pode consistir, tá, no lucro, então, no fato de que alguém está exercendo uma atividade visando obter determinado lucro, tá? Ou então, essa vantagem econômica pode se caracterizar até quando, por exemplo, uma entidade sem fins lucrativos coloca à venda, tá, produtos ou serviços, né, para sua própria manutenção ou para alguma campanha de caridade, etc. Tá? Ou seja, visando simplesmente a sua remuneração, a remuneração pelo serviço, pelo produto. Tá? Isso já caracteriza a vantagem econômica da atividade profissional. Tá? Então, de forma geral, para além do conceito estabelecido na lei, a gente pode dizer que fornecedor é qualquer pessoa natural ou jurídica, tá, que presta atividade profissional no mercado de consumo. Consumidor é qualquer pessoa natural ou jurídica que presta atividade profissional, né, que exerce, melhor falando, exerce atividade profissional no mercado de consumo. Né? Entendido o mercado de consumo como aquele ambiente propício para o desenvolvimento de atividades econômicas voltadas à circulação de produtos e serviços. Tá? Ambiente propício para o desenvolvimento de atividades econômicas voltadas à circulação de produtos e serviços. Tá? Buenas. O CDC, então, a partir do que eu falei até agora, não se aplica nas seguintes situações. E aí vocês têm que anotar aí. Tá? Primeiro, o STJ entende que o CDC não se aplica em contratos de serviços advocatícios. Tá? O CDC não se aplica, que para o CDC, essa é uma relação eminentemente civil, tá? Que inclusive é regida por uma lei específica, que é a lei, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O STJ também já afirmou entendimento que o CDC não se aplica, tá, em questões que tratam do crédito educativo, FIES, por exemplo. Tá? Então, não se aplica não se aplica o CDC, tá, em discussões que envolvam, ou em relações que envolvam crédito educativo. Da mesma forma, não se aplica o STJ de novo, não se aplica o CDC, tá? Na relação entre condômino e condomínio. Também é uma relação eminentemente privada, tá? Que não se coaduna, não se fecha, tá, com as regras do CDC. Não é relação de consumo, tá? Da mesma forma, acho que a gente até já falou aqui nessa aula, não se aplica
o CDC nas relações que tratem de locação predial urbana. Tem alguns senãos? Tem um grande senão nesse último caso. Tá? Mas vamos explicar primeiro por que o STJ entende que não se aplica o CDC. Porque existe lei própria. Tá? O que rege os contratos de locação predial urbana, tá? Perdi a linha. Os contratos de locação predial urbana eles são regidos por uma lei específica, que é a lei das locações. Tá? No entanto, sim, existem situações em que se relativiza, tá? Essa regra, né? Naqueles casos em que, por exemplo, existe uma relação do locador com a administradora de locação, tá? E do locatário com a administradora de locação também. Tá? Então, nesses casos, sim, haveria, em tese, possibilidade de se arguir ou se requerer a aplicação do CDC. E, por fim, também não cabe a aplicação do CDC naqueles planos de previdência privada complementar fechada. Tá? A aberta, beleza. Agora, essas fechadas, vamos pegar assim exemplos. Eu só lembro dessas, por exemplo, Portales, que é a previdência fechada dos funcionários do Correio, a Previ, que é a previdência fechada dos funcionários do Banco do Brasil, tem a da Caixa, que eu esqueci o nome agora, né? O STJ entende que nesses casos também não se aplica, tá? Porque não se enquadra dentro da lógica de mercado de consumo, tá? Então, serviços advocatícios, créditos educativos, relações condominiais, locações prediais urbanas e previdência privada complementar fechada, tá? Nessas 5 hipóteses aí, a gente não tem a aplicação do CDC, tá? Chegamos agora no conceito, outro conceito importante, agora um elemento objetivo, tá? Ah, não, beleza, quase que eu esqueço do fornecedor por equiparação. O STJ tem também o entendimento de que, assim como eu tenho um consumidor por equiparação, eu tenho também o fornecedor por equiparação, tá? Então, olha só, diz aqui, ó, vejam só, a relação de consumo tradicional é aquela que eu tenho um consumidor e fornecedor. Como exemplo de fornecedor por equiparação, tá? Eu tenho o cadastro de inadimplentes, tá? Então, por exemplo, olha só a relação de consumo aqui. A relação de consumo entre consumidor e fornecedor. Mas o fornecedor me inscreve indevidamente no cadastro de inadimplentes, no SPC Serasa. Para todos os efeitos de aplicação do CDC, tá? O cadastro de inadimplentes, muito embora eu não tenha relação de consumo direto nenhuma com ele, vai ser fornecedor por equiparação. Então, vou aplicar, então, a nossa relação vai se aplicar as regras, o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Aí eu tenho aqui, eu trouxe um caso em que o STJ reconheceu que propaganda abusiva, que o veículo de comunicação que veicula publicidade abusiva não é fornecedor por equiparação. E eu trouxe aqui também um outro exemplo de fornecedor por equiparação, para além do cadastro do inadimplente, tá? Que é a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade da prática desportiva detentora do mando de jogo, tá? Lá no caso do Estatuto do Torcedor. Tá? Então, vejam só, não só o clube, não só aquele que causou o dano, tá? Mas também a entidade responsável pela organização da competição, por exemplo, a CBF, tá? Como aquela entidade da prática esportiva detentor do mando de jogo, mando de campo, então, também serão fornecedores para efeitos da aplicação da lei. Tá? Não são faticamente fornecedores, mas são por equiparação. E agora sim, né, ingressamos na questão do produto. Então, os elementos objetivos da relação jurídico-consumo, produto e serviço. Bom, o conceito de produto no CDC está no parágrafo 1º do artigo 3º. Então, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Esse conceito é absolutamente insuficiente. De modo que, se eu quero complementar esse conceito,
eu tenho que recorrer necessariamente, a gente já falou isso lá no primeiro dia de aula, quando falamos em diálogo das fontes, tá? Há um Código Civil, né, naquela parte dele que trata dos bens, né? Então, lá no artigo 79, a 103, que trata do bem imóvel, o que é bem imóvel, o que é bem imóvel, o que é bem fungível, o que é bem consumível, o que é bem divisível, singular, coletivo, etc. Está lá um monte de coisa, tá? Então, isso é uma coisa importante. A gente precisa necessariamente complementar esse conceito com o Código Civil, tá? Coisas importantes para destacar na ideia de produto. Tá? Primeira delas, uma distinção entre bens duráveis e bens não duráveis, tá? O que são bens duráveis? Bom, bens duráveis são os que não se extinguem após seu uso regular. Tá? Bens duráveis são aqueles que não se extinguem após seu uso regular. Tá? Os bens não duráveis, por outro lado, tá? São aqueles cujas finalidades, tá? Para quais se destinam, por óbvio, né? Porque finalidades para alguma coisa, tá? Desaparecem com seu uso regular. Então, vamos lá. Esse celular aqui é um bem durável. É um bem durável. Para todos os efeitos da lei, é um bem durável. Enquanto que o café que eu utilizei para fazer o meu café aqui que eu estou bebendo é um bem não durável. Tá? É um bem não durável. Bom, por que isso é importante? Porque se vocês forem no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 26, Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 26, vocês vão ver que a garantia legal do produto, tá, depende justamente dessa noção, tá, de bens duráveis e não duráveis. Tá? Diz lá o artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços ou de produtos não duráveis, e 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis. Tá? Então, esse é um ponto importante aqui de destacar. Tá? Então, para efeitos de decadência, tá? Por isso caduca, para efeitos de contagens de prazos decadenciais, para o exercício da garantia, tá? Eu preciso saber essa distinção entre bens duráveis e não duráveis. Uma outra coisa fundamental, também está aqui destacada como amostra grátis, é que o conceito de produto não exige remuneração. Tá? Então, o conceito de produto não exige remuneração. De forma que o fornecedor responderá também por eventual vício ou defeito decorrente de amostra grátis. Então, sei lá, eu estou passeando no shopping e me oferecem de amostra grátis um perfume ou um creme e eu acabo tendo alguma reação inesperada em relação a por conta do uso desse produto disponibilizado por amostra grátis, bom, o fornecedor vai responder de qualquer forma, tá? Porque não existe exigência de remuneração. E aqui eu tenho duas coisas que eu queria também que estão salientados aqui, tá? Na jurisprudência. Tá? Então, assim, ó, o CDC se aplica a contratos imobiliários, tá? O CDC se aplica a contratos imobiliários. Tá? Então, muito embora tenha uma legislação específica que trata da incorporação de imóveis, que é a Lei 4.591, tá? O CDC ele é aplicado, tá, conjuntamente com a legislação específica. Tá? Então, nos contratos imobiliários, ou seja, que tratam da aquisição de bens imóveis, tá? Seja eles por aquisição direta, seja por empréstimo, financiamento, seguro, tal, tá? Esses contratos eles são regidos por lei específica, beleza? Mas existe uma aplicação conjunta do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, isso é importante destacar. Também da mesma forma, tá? Contratos que tenham, olha só, por objeto, operação de crédito, então mútuo bancário, aplicação em renda fixa, caução de títulos, aquisição de programas digitais, como softwares, e até mesmo lazer, espetáculos, viagens, acesso à casa noturna ou eventos esportivos, também são tutelados pela legislação consumerista. Também são considerados produtos.
Tá? Então, a aquisição de um ingresso para um show, uma viagem, uma passagem, uma viagem, um pacote, né, de turismo, de um software, tá? Um contrato de financiamento bancário. Todos esses contratos, eles representam serviços do ponto de serviços, representam produtos do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor e, obviamente, exigem a aplicação do CDC nesses casos. Alguém quer falar aí? Não? Então tá. Por fim, vem aqui o conceito de produto, que está no artigo 3º, parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrências das relações de caráter trabalhista. Então, aquelas situações em que se aplica, obviamente, relação de trabalho, não se aplica o CDC, né? Porque daí é relação trabalhista. Buenas, é essencial, então, entender que aqui, diferentemente do que acontece com o produto, tá? O serviço exige remuneração. Tá? O serviço exige remuneração. Tá? Então, por exemplo, quando o transporte por mera cortesia não configura relação de consumo. Eu pego carona todo dia com um cara que me leva. Pode ser sei lá, o motorista de uma empresa transportadora. Pego carona com ele todo dia. Tá? Isso não vai caracterizar relação de consumo, porque está sendo feita o que está acontecendo aqui um transporte por mera cortesia, então, carona. Tá? No entanto, é preciso diferenciar aquela situação em que algo acontece sem remuneração e aquilo em que há uma remuneração indireta. Tá? Remuneração indireta. Então, a remuneração pode ser direta ou indireta. A direta, eu pago diretamente pelo serviço. A indireta, eu pago de forma redundante, né? Mas eu pago de forma indireta, né? Eu estou pagando, está embutido no preço do serviço que eu estou utilizando, né? Essa remuneração. Tá? Então, eu vou citar aqui o exemplo dessa jurisprudência, ó. Aqui, ó. Provedor de internet, divulgação de matéria não autorizada, responsabilidade da empresa prestador de serviço, relação de consumo, remuneração indireta. Aqui é um provedor de internet que que não exigia, então, ó, vamos ler aqui certinho, tá? E não existe violação ao artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta. Quanto ao dissídio do jurisprudencial, consideradas as peculiaridades do caso em questão, quais sejam psicóloga, funcionário de empresa comercial de porte, inserida equivocadamente sem sua autorização em site de encontros na internet, pertencente à empresa recorrente, como pessoa que se propõe a participar de programas de caráter afetivo e sexual, inclusive com indicação do seu nome completo e telefone de trabalho, o valor fixado pelo Tribunal ACO, a título de danos morais, mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso. Valor indenizatório mantido em 200 salários mínimos, passivo de correção monetária a contar dessa data. Então, no caso aqui, o que acontece? Uma pessoa, uma psicóloga, ela teve o seu nome inserido contra a sua vontade, por terceiro, né, num site de encontros na internet, tá? Que foi, então, contra quem ela propôs a ação. O site disse, não, mas eu não posso ser encarado como consumidor porque meu trabalho, meu serviço é gratuito, tá? Meu serviço é gratuito. Eu não posso ser enquadrado como consumidor, no entanto. O STJ disse, não, nada disso. Indiretamente tu é remunerado. Porque, vamos dizer, tu vende publicidade, tá? Por conta desse site. Né? Então, necessariamente, tu vai ter direito, tu vai estar na condição de fornecedor e vai ter que responder objetivamente pelo dano que foi causado à consumidora. Um outro exemplo, ou outros exemplos que a gente pode utilizar aqui como parâmetro, como exemplo, né, por exemplo, cursinho, tem uma decisão dessas, eu acho que a gente vai ver mais na frente até,
mas uma decisão é o seguinte: o cursinho oferecia, cursinho para concurso público, ele oferecia aos alunos, aos concursandos, então, transporte, uma van para transportar os alunos até o local da prova. E a van estragou alguma coisa nesse sentido. Não lembro exatamente do caso, mas a van estragou e aí os alunos não conseguiram chegar até a prova, né? Vejam, acho que foi o Tribunal de Justiça até, considerou que aqui, muito embora o transporte parecesse gratuito, não era, tá? Tratava de uma remuneração indireta feita pelos alunos. E aí o cursinho foi obrigado a indenizar eles pela perda de uma chance, tá? Um outro exemplo também, que também é recorrente aqui nas nossas aulas, é do estacionamento do mercado, mesmo que seja gratuito, tá? O mercado responde, porque existe uma remuneração indireta. Por quê? Porque é um facilitador do serviço. Você vai no mercado, bom, você espera que tenha estacionamento para que você não passe o trabalho de ter que procurar vaga para estacionar, etc, etc. Então, de alguma forma, e há mais que isso, né? O custo desse estacionamento não é suportado pelo mercado de forma absoluta. No mínimo, ele divide esse custo com o consumidor, né, num sobrepreço do produto que ele coloca à venda, tá? E aí, para dar fecho definitivo à nossa aula, né, ressaltar aquilo que a gente já tinha falado anteriormente sobre a questão da aplicação do CDC aos serviços públicos, tá? Como o André colocou aí, existe sim, não é uma questão absoluta, existe sim uma certa discussão, tá? Tanto doutrinária quanto jurisprudencial, né, sobre a aplicação do CDC aos serviços públicos, tá? Então, existe sim essa discussão. No entanto, a gente precisa considerar aqui o seguinte. Só que eu ver aqui. Negócio. Tá? Precisa de considerar aqui a posição do STJ. E a posição do STJ é a posição que sempre vai prevalecer no final das contas, né? Então, muito embora tribunais, cortes estaduais possam decidir em sentido contrário, o STJ, ele mais ou menos tem pacificada a seguinte teoria. Olha, os serviços públicos são oferecidos de duas formas, tá? Ut singulares, ou ut singuli, ou ut universi. Ut singuli ou ut universi, tá? Basicamente, a discussão ou a distinção entre esses dois serviços é que um serviço público ut singuli, ele é divisível. Eu consigo verificar exatamente quem são os beneficiários daquele serviço, tá? Então, há uma individualização do serviço, enquanto que os serviços ut universi, eles são indivisíveis. É impossível identificar quem são os beneficiários daquele serviço, as pessoas que utilizam daquele serviço, tá? Uma outra característica que diferencia um tipo de serviço do outro é o fato de que os serviços ut singuli são remunerados mediante tarifa ou preço público, tá? Enquanto que os serviços ut universi são remunerados mediante impostos. Então, para a gente fazer a distinção aqui, na prática, a gente vê, tá? E aí pouco importa quem presta o serviço público, se é a administração pública direta, ou de forma indireta por meio de permissionário ou concessionário, né? Então, vamos botar aqui, ó, serviços ut singuli, que são remunerados mediante tarifa, tá? Que eu posso individualizar. Por exemplo, transporte público coletivo. Transporte público coletivo, sem dúvida nenhuma, a relação de consumo entre eu, tá, e a concessionária de transporte público coletivo é uma relação de consumo, tá? Serviço público, ele vai ser regido pelo CDC. A mesma coisa, tá, vai acontecer com a questão das concessionárias de estradas, ou seja, pela questão do pedágio. Aliás, o pedágio é a tarifa que a gente paga, é a passagem, a tarifa que a gente paga no caso do ônibus,
né, do transporte público, o pedágio é a tarifa que a gente paga por conta da utilização da estrada que foi concedida, né, à iniciativa privada. Bom, aqui também aplica-se o CDC, sem dúvida nenhuma. Tá? Concessionária de energia elétrica, de saneamento, de água e saneamento, também a mesma lógica. Tá? Aplica-se o CDC. Por quê? Porque eu consigo individualizar quem é o usuário do serviço. Tá? Eu consigo individualizar quem é o usuário do serviço. Tá? No caso dos serviços públicos Multiverse, tá? que a gente falou anteriormente, segurança pública, educação, saúde pública, eventuais danos causados por exemplo, buracos em via pública, esses serviços públicos, eles, os titulares desses serviços são indeterminados, os beneficiários desses serviços são indeterminados, tá? E aí, então, a jurisprudência entende que não se aplica o regime do Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de serviço. Professor, quer dizer que o Estado não responde? Não, o Estado responde. Só que não responde na forma do CDC. Ele vai responder, por exemplo, se eu estiver andando numa via pública, numa calçada, e tiver um buraco nessa calçada, em que não há um aviso da existência desse buraco, que eu caio nesse buraco e acabo me machucando, eu vou ter direito a uma indenização. Vou poder ingressar com uma ação contra o Estado, então no caso contra o município, exigindo uma indenização pelo prejuízo causado. Só que essa indenização não vai ter por base a responsabilidade objetiva do CDC, mas sim a responsabilidade objetiva do Estado, tá? Aquela prevista no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Eu não tenho como exigir, tá, do Estado na prestação desses serviços multiversos, desses serviços universais, tá? Os direitos básicos previstos do consumidor. Pelo menos não com base no Código de Defesa do Consumidor. Posso recorrer a outro tipo de subsídio? Claro. Tá? A boa-fé, que a gente falou que é um princípio básico do direito do consumidor, também hoje, se defende dentro da esfera do direito administrativo que ela deve existir no direito administrativo. A administração pública deve levar em consideração a boa-fé, né? A conduta exata e leal com os interesses, leal e respeitosa com os interesses do administrado, do jurisdicionado. Tá? Mas isso não implica, tá, a aplicação do CDC. Tá? Então, o CDC ele pode ser aplicado aos serviços públicos? Sim, mas de forma excepcional. Sempre quando eu estiver diante de serviços que são divisíveis e remunerados mediante tarifa. Que são esses serviços que a gente chama uti singuli. Tá? Essa é a posição prevalecente na jurisprudência do STJ. Tá? Para fins de provas e concursos, para fins da nossa avaliação aqui, é esse entendimento que deve prevalecer. Tá? Porque, e a lógica que o STJ diz bom, beleza, para retomar aqui o que o André tinha falado, de fato, imposto não deixa de ser uma remuneração, né, pelo serviço público, né, porque alguém acaba sendo remunerado, mas o imposto não se destina a uma finalidade específica. Quando eu pago um imposto, esse imposto não vai para a educação, ou não vai para a saúde pública, ou não vai para as vias públicas, tá? Ele vai para o Estado. E no final das contas, o Estado, a administração pública, por meio de seus agentes políticos, tá, é que vai definir, tá, quais as prioridades, tá, para a aplicação desses recursos decorrentes de impostos. Essa é a ideia aqui por trás. Então, pode dar mais ênfase à segurança pública, mais ênfase à educação, mais ênfase à saúde pública, mais ênfase a, por exemplo, o reparo de vias públicas. Isso é uma opção política, né, do administrador. Claro, dentro da margem de discricionalidade que lhe é dado, né? Porque a gente sabe que vários desses serviços, especialmente educação e saúde pública, eles são rubricas obrigatórias que o Estado, o município e a União eles devem obrigatoriamente tem um valor, um número X de recursos que devem ser aplicados a esses serviços. Mas fora disso, né, a aplicação dos recursos decorrentes de impostos, ela pode ser feita em qualquer lugar, pode ser para pagar a dívida da União,
tá? Ou então, sei lá, para qualquer outra finalidade. Beleza? Então, essa é a parte que trata dos serviços. Tá? Então, basicamente com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Tá? São 9 horas e 42 minutos. Eu me mantive mais ou menos dentro do tempo que eu planejava. Tá? Encerramos. E encerramos então também o conteúdo da nossa avaliação. A avaliação será na próxima semana. Deixa eu desligar aqui o vídeo, que daí já vai